Antes de iniciarmos, nós pedimos a todos atenção ao telão, pois nós mostraremos agora um vídeo sobre o programa Hortolândia Mais Bonita, que são ações que a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, estão desenvolvendo em toda a cidade. E após esse vídeo, nós iniciaremos essa audiência. A Prefeitura apresenta o programa Hortolândia Mais Bonita. Um conjunto de ações que vai garantir melhorias no trânsito em todas as regiões, um visual moderno para a cidade e mais qualidade de vida para você. Com este grande investimento, Hortolândia receberá novas ruas, pontes, rotatórias, calçadas, asfalto, recapeamento, sinalização, além da revitalização de duas importantes áreas do comércio. A Rua Luiz Camilo de Camargo, na região central. E a Rua Antônio Fernandes Leite, na região do Jardim Rosolém. A Prefeitura vai asfaltar, recuperar o pavimento e sinalizar quase 50 quilômetros de ruas. Ação que garantirá um trânsito melhor e mais seguro. Confira as regiões que serão beneficiadas. Parque Peron, Chácara Planalto e Jardim Novo Horizonte, Jardim Amanda, Jardim Nova Hortolândia, Vila Real Santista e Vila Real Continuação. Remanso Campineiro, Jardim do Bosque e Jardim Santa Clara do Lago. O programa Hortolândia Mais Bonita também construirá 5 quilômetros de calçada. Da Avenida da Emancipação até a Rua Luiz Camilo de Camargo, centro. Para que o trânsito flua com mais agilidade e você ande pela cidade com mais segurança, a Prefeitura vai criar novas rotatórias nos seguintes locais: Jardim Amanda, e Vila Real Continuação. A Ponte da Integração, que ligará as regiões leste e oeste da cidade, também faz parte do programa Hortolândia Mais Bonita. O maior eixo de integração viária de Hortolândia entrará em operação assim que a EMTU finalizar as obras do corredor metropolitano. A ponte integra o trajeto da via expressa de ônibus, que sai da Avenida Olívio Franceschini segue pela Avenida Antônio da Costa Santos até a rodovia SP-101. Veja outras pontes e viadutos do programa. Duplicação da ponte que liga o Jardim Sumarezinho ao bairro Santa Emília. Viaduto Luciano Moretti, que liga a região do Carmen Cristina ao centro. Passarela, que ligará a região do Nova Hortolândia ao centro. O programa Hortolândia Mais Bonita combina trânsito eficiente e mais qualidade de vida. Confira mais ações do programa. 4 novos parques com ciclovias. Parque Ambiental Remanso das Águas, Sebastião Batista Posa, na região do Carmen Cristina. Parque Ambiental Remanso das Águas, Sebastiana Atanásio Bueno, entre as regiões do Jardim Santa Rita de Cássia e Novo Ângulo. Parque Ambiental Lagoa do Jardim Amanda, em fase de revitalização. E mais um parque está em implantação na região do Jardim Santa Fé e Parque Gabriel.
O programa também vai garantir iluminação moderna para parques, praças e avenidas. Construção de novas unidades habitacionais para tirar famílias de áreas de risco. Além da revitalização e criação de novos espaços culturais. Planejar o presente e o futuro desta nova Hortolândia exige muita dedicação, responsabilidade e participação de todos. A Prefeitura trabalha para garantir desenvolvimento com qualidade de vida, oferecendo oportunidades para que todos cresçam com a cidade rumo a uma Hortolândia mais forte, unida e bonita. Prefeitura de Hortolândia. Hortolândia mais bonita. Todos vimos aí um pouco das ações do programa Hortolândia Mais Bonita, que serão implementadas, estão sendo já implementadas em diversas regiões da cidade. E agora, para falar um pouco sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, essa audiência pública que trata e discute o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, eu chamo aqui à frente nosso secretário de Obras e Planejamento Urbano, representando também neste ato nosso prefeito Antônio Meira, Ronaldo Reis. E convido também, representando a Câmara de Vereadores, o vereador John Lennon, aqui à frente, por gentileza. Para a sua saudação, é com muita satisfação que eu passo a palavra ao vereador John Lennon, representando a Câmara Municipal. Boa noite a todos e a todas. Uma honra, um prazer, sejam todos bem-vindos à nossa casa, Casa de Leis, que tem apoiado muito o Executivo. Agradecemos imensamente aqui em nome da Câmara a Secretaria de Planejamento Urbano, na pessoa do Ronaldo. Gostaria de agradecer a todos os demais aqui integrantes. Parabenizar, porque eu brinco que nossa cidade é como se fosse uma casa minha, sua, que estamos construindo. Ela não é possível se fazer como Dubai. Você muda de um quarto, vai para o outro e você constrói ela com as pessoas morando dentro. Mas são 24 anos de cidade, a cidade tem evoluído muito, planejando, acho que isso é extremamente importante. Temos boas ações aí e planejar com qualidade de vida, né, Ronaldo, nosso secretário aqui. Então, gostaria muito, sou um dos defensores aí, projeto de lei de cicloviário do município é do nosso mandato, discutir essa questão de mobilidade, discutir com o cicloviário, rodoviário e ferroviário junto, porque eu acho que é extremamente importante para o município, discutir a acessibilidade, discutir os prédios também de maneiras inteligentes, com crise hídrica, enfim, você pensar futuro. Então, eu queria parabenizá-lo, que eu sei que você está fazendo uma ótima gestão e pode contar conosco aí com o apoio da Câmara Municipal. Muito obrigado. Palavras do vereador John Lennon. Agora temos a satisfação de anunciar as palavras do nosso secretário de Obras e Planejamento Urbano, que também fala representando o nosso prefeito Meira, Ronaldo Reis. Boa noite, pessoal. Cumprimentar aqui o vereador John Lennon, agradecer a sua presença, viu, John Lennon? Está sempre presente aqui nas nossas ações, então muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o Sidney, em nome do Sidney, vou estender os cumprimentos a toda a equipe aí, do Departamento de Mobilidade Urbana, da Secretaria de Planejamento, e parabenizar pelos trabalhos que estão sendo realizados. Também cumprimentar ao Ricardo, Geraldo, da empresa Cidade Viva, estão vindo de Belo Horizonte. Estava conversando um pouco com o Ricardo, uma pessoa muito experiente. Nós temos a honra de recebê-lo no nosso município para estar elaborando em conjunto o plano de mobilidade urbana, que é muito importante para o município de Hortolândia. Conversando com o Ricardo, ele estava me explicando, o plano de mobilidade ele é obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes, 20 mil habitantes, e nós temos praticamente 3.200 municípios. Desses 3.200 municípios, acho que só 120 realizaram. Ou seja, nosso município, embora em abril venceu o prazo para ter o plano de mobilidade urbana para todos os municípios no país, mas já tem uma lei lá para ampliar esse prazo, nosso município também já está à frente, elaborando, trabalhando um plano que é fruto do desempenho e da gestão que a equipe toda do departamento está fazendo. Então, quero parabenizar todo mundo aqui em público por esse trabalho. Também queria, só como informação, nosso município, até conversando também um pouco com o pessoal da empresa, nosso município é um município novo, um município que foi emancipado por Sumaré,
Então, os bairros não têm conexão entre eles. São bairros que não foram planejados para ser uma grande cidade. Então, nesse período todo, nós estamos trabalhando para planejar a cidade para o futuro. Nosso prefeito é uma pessoa muito preocupada com a parte de planejamento urbano. Ele trabalha muito pensando nessa área. E nós estamos criando aí várias conexões, pontes, viadutos, investindo muito na questão viária. Podemos ver aí, tudo isso que nós estamos vendo aqui nesse programa Hortolândia Mais Bonita, não é uma promessa de campanha, não é uma promessa que nós vamos fazer, é um programa que já está acontecendo. Temos aí 50 milhões de reais que foram licitados, uma parceria com o governo federal, onde teremos várias obras que vão melhorar aí a circulação na nossa cidade. E também temos aqui no nosso município o subsídio no transporte público. Pedimos para... nosso município, até 2012, era somente uma permissão. A partir de 2012, que passamos a ter uma concessão no transporte. E também, uma das nossas exigências foi colocar o GPS para poder monitorar o transporte, porque é muito difícil a gente ter um agente em cada ônibus fiscalizando. Então, nós estamos cada dia mais aperfeiçoando. O Sidney vem cobrando muito a empresa que faz esse serviço. E também... nós estamos agora melhorando aí as questões das linhas. Nós tínhamos linhas muito longas, muito cansativas. Estamos fazendo um estudo grande para melhorar o transporte do nosso município. Para você ter uma ideia, quem mora no bairro Santiago, ele vem aqui e vai até o Amanda, na verdade ele saiu de Campinas e está indo até Montemor. Então ele fica 1h10, 1h20 dentro do ônibus. Então é importante a gente colocar essas informações. São vários trabalhos que têm que ser feitos. Temos que construir isso junto, então é muito importante a participação de todos, é importante esse trabalho para a gente ter um horizonte para onde nós queremos ir. E nosso município vem investindo muito em planejamento, muito em estudo, muito em projetos, por isso que nós estamos conseguindo aí vários recursos, tanto a nível federal, tanto a nível estadual. A obra do corredor é uma obra do governo do Estado, 50 milhões uma obra do governo federal, que é fruto aí do trabalho político do nosso prefeito. Então, quero agradecer, parabenizar, dizer que vocês são muito bem-vindos e que nós queremos trabalhar em conjunto. Parabenizo também aqui em nome do John Leno toda a Câmara Municipal por ter emprestado aqui esse espaço para a gente e pela sua participação em conjunto. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. As autoridades retornam aos seus lugares. Atendendo aí ao pedido do nosso secretário Ronaldo, nós teremos um evento bastante intimista, bastante simples. Todos sintam-se à vontade de participar, fazer as suas sugestões durante o decorrer da audiência, tá? Por isso, inclusive, até o motivo de ficarmos aqui mais próximos de vocês. Agora, nós convidamos aqui à frente o senhor Ricardo Mendanha Ladeira, da empresa Cidade Viva, que a partir de agora assume toda a condução dessa audiência até o final. Ele também realizará aí a finalização e vai fazer aí a apresentação sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Lembrando que intervenções aí serão feitas sob a coordenação do senhor Ricardo, que falará um pouco mais sobre isso a partir de agora. A todos, obrigado pela presença, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado. Gente, boa noite a todos, um prazer estar aqui. O que é esse plano de mobilidade, né, que a gente vai estar fazendo? Nós participamos, né, de um processo licitatório com 6 empresas de São Paulo, Rio, Indaiatuba, Campinas, né, ganhamos a licitação para executar o trabalho, que vocês vão ver aqui, que é o quê? É pensar o que a cidade precisa fazer para os próximos 10 anos, 20 anos, nesse horizonte. O que está fazendo agora, né, tem uma série de objetivos, já foi apresentado aqui, de obras, tudo que está sendo implantado, eu diria que são as ações de curto prazo, mas a preocupação da Câmara Federal, o Governo Federal, quando criou a obrigatoriedade, todo mundo ter um plano de mobilidade, é para que essas obras se encaixem dentro da perspectiva de futuro, aonde que a gente quer chegar. Daqui a 10 anos, a cidade vai ter um porte, vai ter um determinado tamanho, nós vamos simular o crescimento da cidade para 10 anos, para 20 anos, e o que a cidade vai precisar ter e manter nesse período para poder manter, né, a qualidade de vida que está, no mínimo, manter a qualidade de vida que tem hoje e melhorar, crescer, ter uma qualidade de vida melhor, tudo isso. Essa é a ideia do plano.
Hoje, que é a primeira, nós estamos começando a desenvolver esse trabalho, né? O que nós vamos estar apresentando é a metodologia, como que vão fazer o trabalho, e a expectativa é ouvir de vocês assim, o que a cidade espera que a gente tenha de mobilidade nos próximos 10, 20 anos. Né? Ainda é o momento de colocar para fora sonhos mesmo, perspectivas. O nosso trabalho depois é juntar tudo isso que vai ser falado aqui, tudo isso que nós vamos estar recolhendo de ideias que já tem na cidade, fazer um diagnóstico do que está sendo feito, para poder montar e aí sim fazer o trabalho de engenharia e arquitetura, que é traduzir tudo isso que está se pensando ainda a nível de sonho, de desejo, de intenção, traduzir em possibilidade de projeto, mostrar, ó, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, por causa disso, disso e disso. Então, isso aqui vamos descartar. Isso aqui é possível pensar e fazer. Né? E claro que nós vamos colocar também a experiência que a gente tem enquanto empresa para ajudar nisso. Então, essa é a ideia, juntar e somar. Então, nesse primeiro momento, gente, não se acanhem, né, de apresentar a proposta. Mesmo pode parecer uma coisa absurda, pode parecer uma coisa que sem pé nem cabeça, mas não é o momento ainda da gente ficar se autocensurando. Ainda é o momento de estar pensando realmente o que a gente imagina para a cidade de 10, 20 anos, onde que pode chegar o sonho. Depois o trabalho da engenharia, e engenharia isso, gente, é transformar aquilo que é pensado numa coisa que é possível. Se não é possível, né, a engenharia, no caso a engenharia urbana, então vai definir isso, a arquitetura vai definir isso que não é possível. O que é possível, a gente vai trabalhando. Então, não, na verdade eu que vou passar, que está aqui, gente, peraí. Bom, primeiro, a empresa Cidade Viva, né? Nós somos uma empresa voltada à defesa do conceito de mobilidade sustentável. Né? A gente trabalha muito com isso, obviamente a gente faz todo tipo de projeto, mas principalmente voltado para isso. Né? Participamos da elaboração de projetos e planos e estudos nessa área de mobilidade urbana. Temos 14 anos de trabalho, em mais de 50 cidades já atuamos, cidades brasileiras, com equipe experiente, competente tecnicamente, com formação profissional em diversas disciplinas. Né? Como exemplo, aqui, eu, por exemplo, fui secretário que é o equivalente ao secretário de transporte de Belo Horizonte durante 8 anos, fui presidente da BH Trans, né? Já fui diretor de transportes no governo do Distrito Federal, lá no GDF, sou funcionário concursado da BH Trans em Belo Horizonte, estou de licença há 6 anos para trabalhar com essa minha empresa. Né? O Geraldo, que está aqui presente também, foi diretor de transporte de Guarulhos, diretor de transporte, foi secretário de transporte de Guarulhos, assessor de transporte de São Bernardo do Campo. Né? Também tem uma experiência grande, isso, com mestrado na área e tudo. Então, a gente trabalha com experiência grande. Pegando alguns exemplos, nós já fizemos, por exemplo, plano de mobilidade, Aracaju, Caruaru, Maceió, Guarulhos, atualmente estão fazendo de Ouro Preto e Sete Lagoas, que são cidades do interior de Minas, do porte, Sete Lagoas é uma cidade do porte de Hortolândia aqui, e fizemos já vários outros trabalhos de outros tipos, em Montes Claros, Vitória da Conquista, Maringá, dentre outros. Então, temos uma vasta experiência em trabalhos. Antes de mais nada aqui, o que é mobilidade? Só para a gente conseguir. Mobilidade é um termo relativamente novo, né? Não que o termo seja relativamente novo. A utilização do termo mobilidade é relativamente nova. Né? A gente falava muito de transporte, de trânsito, né? Quando se queria referir a isso que a gente está mexendo aqui. Passamos a tratar como mobilidade, porque é um atributo associado às pessoas e aos bens, corresponde a diferentes respostas dadas por indivíduos, né, e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e as complexidades nele desenvolvidas. Ela parte do princípio que a gente tem que entender as necessidades que as pessoas têm de deslocamento e que as cargas, os bens que precisam chegar na cidade precisam ter. Depois de saber as necessidades, é que a gente vai criar, então, o transporte para atender essa necessidade, o trânsito para atender essa necessidade, o sistema viário para atender essa necessidade. Ele não parte do fim em si, que é o transporte, trânsito, mas parte do conceito das pessoas, então, antes de tudo, e a necessidade das cargas e dos bens que a cidade precisa. Então, ela é o resultado da interação entre esses deslocamentos de pessoas e bens com a cidade, a disponibilidade dos meios, né, dos automóveis, ônibus, metrô, bicicleta, pedestre, etc., com a infraestrutura adequada para esse deslocamento intra-urbano.
Então, essa é a ideia do mobilidade, esse é o conceito que a gente quer perseguir ao longo do processo aí. O que tem hoje, então, como já falou um pouco aqui, né, o secretário falou, contextualizando, a gente tem a Constituição Federal, que estabeleceu os planos diretores urbanos para os municípios com mais de 20 mil habitantes, ainda lá na Constituição, plano diretor, né? Depois a lei, que é o Estatuto das Cidades, a 10.257, obrigou o plano de transporte para municípios com mais de 500 mil habitantes no primeiro momento. Aí, a partir da criação do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Mobilidade, em 2003, né, com o conceito de mobilidade, o atributo da cidade relativo ao deslocamento de pessoas, aquilo que eu falei, e fruto do trabalho do Ministério das Cidades, criou a Política Nacional de Mobilidade, que é a Lei 12.597 de 2012, que obriga todos os municípios com mais de 20 mil habitantes ou que participem, que sejam formalmente parte de uma região metropolitana, a terem seus planos de mobilidade. Com o intuito de quê? De pensar aonde quer chegar. Você pode mudar o plano ao longo do tempo, mas você tem que partir de uma base, partir de uma referência, que é um plano discutido pela coletividade, pelo conjunto, aprovado em lei e oficialmente. É óbvio que qualquer administração futura pode alterar esse plano. A cidade nunca é estática, a cidade é sempre mutável. Mas, para fazer essa alteração, ele não pode inventar uma nova via onde não estava pensando nada. Ele pode trazer a discussão. Hoje tem a necessidade de criar isso aqui, vamos discutir, vamos rever o plano, incluir essa via no plano e aí sim executar aquela via, executar aquela obra. Essa é a ideia, que a gente saiba aonde a gente quer chegar. E para isso, para fazer isso, precisa ter planejamento, precisa ter o plano. Então, a Política Nacional estabelece alguns princípios para construir esse plano, né? O princípio da acessibilidade universal, né? Todo mundo tem que ter acesso, a cidade tem que ser feita para todas as pessoas, independente da capacidade eventual que ela não tenha de alguma parte, ela tem que ter acesso à cidade como um todo, tem que ter um desenvolvimento sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, tem que ter equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, quer dizer, todo mundo tem que ter direito de acessar o transporte, tem que ter condições de acessar um transporte, tem que ter eficiência, eficácia, efetividade na prestação do serviço de transporte urbano, tem que ter uma gestão democrática com controle social, né, do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade, tem que ter segurança no deslocamento das pessoas, tem que ter justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos diferentes modos, né? Não podemos ficar só fazendo obra para quem tem carro, tem que fazer, a cidade tem que ter igual para todo mundo, né? Tem que ter equidade no espaço público de circulação, vias e logradouros, e tem que ter eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana, né? Tudo isso está lá na lei que criou a Política Nacional de Mobilidade como obrigação, assim como as diretrizes que têm que ser cumpridas, que é aquilo que a gente vai tentar fazer ao longo do plano. Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento, gestão de uso do solo. Não adianta pensar um plano de mobilidade, pensar um sistema viário, se ele não for compatibilizado com como que a cidade vai crescer, onde que as pessoas estão morando, qual é o desenvolvimento econômico, para onde está previsto, né? Tem que ser compatível, tem que ter prioridade dos modos de transporte não motorizado. Todo mundo é pedestre num determinado trecho do seu deslocamento, né? Sobre os motorizados, e tem que ter prioridade do transporte público, que carrega muito mais gente, do que sobre o transporte individual, o que não significa que não tem que ser pensado também o transporte individual, né? Tem que ter integração entre os modos de serviço de transporte urbano, pensar tudo de forma integrada, como se fosse um grande sistema, né? Tem que ter mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos do deslocamento de pessoas e cargas na cidade. Ele não pode trazer problema para a cidade. Se tiver que trazer por algum motivo, ele tem que mitigar, ele tem que compensar isso que ele está sendo, esse transtorno que ele está trazendo para a cidade. Tem que ter incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao uso de energias renováveis.
tem que ter priorização de projetos de transporte público coletivo que sejam estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado, tipo corredores que estão pensados aqui na cidade mesmo, e tem que ter integração entre cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outro país sob a linha divisória internacional e dentro de regiões metropolitanas também. Bom, então essa necessidade da elaboração de planos, como foi estabelecido, gerou, né, como obrigação para a prefeitura, a contratação, então, de ou elaboração direta ou contratação. No caso de Hortolândia, optou por contratar uma empresa para trabalhar junto com a cidade, né, a elaboração desse plano de mobilidade. Esse plano foi iniciado em julho, então, de 2015, a gente começou, estamos fazendo uma série de levantamentos, e essas são as etapas que estão previstas para a gente fazer e desenvolver esse trabalho, desenvolver esse plano. Então, vocês veem, é muito longe para a luzinha, não vai chegar lá, mas então nós estamos levantamento dos dados existentes, levantamento de campos de pesquisa, estão planejando as pesquisas que vão começar daqui a 15 dias, vão estar começando a fazer as pesquisas de quantidade de veículos que trafegam nas principais vias da cidade, ônibus, carro, caminhão, moto, tudo isso, desejo de deslocamento dos usuários de transporte coletivo dos principais pontos da cidade. Eu estou vindo de tal lugar, estou indo para tal lugar, eu uso determinada linha de ônibus, ou uso uma linha intermunicipal, tudo isso nós vamos estar levantando, né? Com isso, nós vamos montar a rede atual, quer dizer, como que funciona o sistema hoje, como é que a cidade está se movendo, como é que a cidade como é que é a mobilidade em Hortolândia, né? Preparar e realizar a audiência pública, né, que é essa primeira que a gente está fazendo aqui, com o intuito de ouvir tudo isso, e somado, então, essa preparação, essa audiência, com a rede atual que a gente vai montar, com o levantamento dos dados existentes, nós vamos construir o diagnóstico, então, do que é o problema de mobilidade na cidade hoje, obviamente incorporando nesse diagnóstico tudo que já está acontecendo. Todos esses projetos que estão sendo previstos, já estão sendo executados, já estão pensados, já estão em fase de funcionamento. Vamos partir do princípio que está funcionando. Feito esse diagnóstico, nós vamos definir áreas especiais e análise dos modais alternativos que são possíveis de ser implantados na cidade, além dos que já existem hoje, né? Criação e pactuação das alternativas, definir alternativas, gerar alternativas possíveis de serem implantadas na cidade, formular as propostas, consolidar as propostas através do processo de discussão de novo, né? O tempo todo a gente vai estar discutindo para apresentar, dentro das alternativas, para escolher a proposta que vai ser apresentada. Aí fazer, então, a preparação e realização da audiência pública número 2, onde a gente vai discutir isso. Definido isso, incorporando aquilo que sair dessa segunda audiência, todas as propostas, críticas, comentários, descartes eventuais de alguma proposta, novas propostas que não tiveram sido pensadas, a gente elabora, então, uma minuta de lei do plano de mobilidade e, em paralelo a isso, está previsto também no plano a capacitação do órgão gestor hoje para a implantação desse plano de mobilidade, de como que ele vai tocar, como que ele vai ser pensado. Em termos de tempo, né, esse é o cronograma previsto, então nós temos 6 meses para fechar todo esse trabalho, a partir de julho, do final de julho, quando ele foi assinado, ou seja, fevereiro, ele vai ter que estar, até fevereiro, é o prazo de elaboração do projeto, do plano, para a gente estar entregando o plano como um todo, com todas as suas etapas aí. Essa segunda audiência provavelmente vai ser feita, então, no início de janeiro, né? Não vê a melhor data para isso. Quais são os produtos que está se prevendo, então, do plano? Primeiro foi o planejamento executivo, que a gente já entregou, que definiu etapa por etapa como é que ia ser feito, quais os trabalhos que ia ser feito, minuciosamente apresentado. O produto 2 é o relatório de pesquisa, né? Com todo o trabalho que foi desenvolvido, que ele vai, junto com o 3 ali, que é o diagnóstico do sistema de mobilidade, que é essa leitura técnica apresentando o diagnóstico, quais são os problemas hoje, o que está acontecendo, o que tem, o que não tem, o que falta, né? O que as pessoas acham que falta na cidade. O produto 4 é o caderno de alternativas, o produto 5 é o caderno de diretrizes, ou seja, quais são as diretrizes que devem nortear o plano.
A partir daí, então, faz o caderno de propostas, quais são as propostas, realiza a audiência pública 2 e, a partir daí, faz o plano de mobilidade, elabora a minuta de lei, né, como resultado de tudo isso aí. E tem esse curso de formação paralelo às etapas finais. Então, esses são os produtos que vão ser apresentados no final e que a gente vai ter. Como é que a gente está pensando em fazer o trabalho, né? Primeiro, o trabalho, a ideia é incorporar o máximo possível a equipe, né, que já trabalham hoje, não só a equipe da Secretaria de Planejamento e Mobilidade, o pessoal do Transporte e Trânsito, o pessoal de rua, de campo, que tem informações muito boas, sempre tem nas cidades para trazer de sugestões, de problemas, apresentar os problemas que existem na cidade. O pessoal de planejamento, com a visão do plano diretor, de como é que a cidade está crescendo, tudo isso. As outras áreas da prefeitura que têm a ver com isso, incorporar no trabalho, Secretaria de Obras, o que está pensado de execução, o que já foi pensado de sistema viário, né? Em termos de habitação, quais são as políticas, aonde está pensando a implantação de novos condomínios, novos conjuntos habitacionais, a questão do desenvolvimento econômico, o pessoal que trabalha com isso, aonde está se pensado, o que precisa se fazer de sistemas de transportes, ou seja, incorporar, né, toda a equipe no trabalho para estar discutindo permanentemente com eles, né? Além disso aí, a gente também vai discutir com associações comerciais, pessoal da área da indústria, né, e lideranças comunitárias que tenham a contribuir também no processo. De posse de tudo isso, então, a gente vai consolidar um banco de dados que vai estar disponível. A ideia é que a gente disponibilize via internet para, né, qualquer pessoa, na medida que os trabalhos vão estar sendo executados, a gente tenha um espaço para as pessoas acessarem essas informações, acessarem o que está sendo produzido. Obviamente, nós vamos realizar, já estamos fazendo diversas vistorias de campos, levantando os problemas, fazendo medições, né, para conhecer as características da cidade, vistorias, e vamos ter as pesquisas também para isso, em termos de calçada, ponto de embarque, questão do transporte de carga, as obras viárias estão em execução. Com base em tudo isso, nessas análises, as pesquisas foram planejadas, né, de forma a fazer os levantamentos necessários. Vamos usar metodologias padrões usuais e de mão de obra contratada na própria cidade. Desculpe ali que eu copiei Araçoiaba, na verdade, nós fizemos também o plano de Araçoiaba ali, não trocou, né? As propostas vão sendo discutidas e consolidadas em reuniões e seminários internos e externos, quando contarão com a participação, né, da sociedade daqui o tempo inteiro. Aquelas audiências são as audiências, vamos dizer assim, obrigatórias, previstas no plano que vai fazer. Nós vamos certamente ter outras conversas, oficinas de trabalho, para estar trabalhando isso. Essa primeira audiência, o objetivo dela é fazer o lançamento do plano, em primeiro lugar, mas também possui esse objetivo de ouvir a comunidade hortolândia, né? Vocês estão aqui, como eu falei no início, quais são as expectativas para a cidade em termos de mobilidade para os próximos 10 anos, 20 anos. Nós vamos trabalhar com 2 horizontes de projeto, 10 anos e 20 anos é o que está previsto no termo de referência que nos contratou. Então, nós temos de pensar quais as expectativas, o que a gente sonha para a cidade, o que a gente imagina que a cidade vai ter em 10, 20 anos. Como eu falei, a gente vai pôr para fora essas questões, esses sonhos, essas expectativas, essas vontades que a gente tem, para, a partir daí, a gente poder trabalhar essas ideias, essas expectativas em coisas que sejam concretamente viáveis para transformá-las numa proposta que vai virar uma lei que vai apontar os caminhos para onde a gente vai seguir, ou que a Hortolândia vai seguir nos próximos 10, 20 anos. Essa é a ideia básica, então, do trabalho. Falei que foi demais aqui agora. Então, a ideia agora é a gente abrir, né, a conversa. O objetivo não é só perguntar e responder, né, é muito mais de ouvir vocês. Obviamente, nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre como que vai se dar o trabalho, o que poderia ser feito, mas é principalmente de ouvir, né, qual a contribuição que vocês, né,
que moram, que vivem o dia a dia, que usam a mobilidade no dia a dia, usam o sistema viário, usam o transporte coletivo, usam as calçadas e têm todos os problemas que a cidade permite ou às vezes não permite em termos de garantir a mobilidade para todo mundo, né, efetivamente na cidade. Então a ideia é isso, da gente estar abrindo a palavra para ouvir tudo isso. Nós vamos estar anotando tudo, na medida que for importante, a gente entra como respondendo ou falando, mas é principalmente de abrir e ouvir vocês falarem e colocarem as questões. Eu tenho já, né, hoje o Sidney até estava me perguntando, eu já fiz várias vezes. Então, já fiz essa audiência nesses últimos 2 anos em pelo menos 10 cidades diferentes. E uma coisa que a gente sente, muitas pessoas tendem a falar um pouco do dia a dia que vivem hoje, né? Nada contra isso, todo mundo pode falar, reclamar da sua linha de ônibus, do ponto de ônibus na porta da sua casa, dos problemas localizados. Mas vamos tentar, além de pensar também no problema imediato, naquilo que pode ser, naquela coisa que é possível de pensar lá na frente, no futuro, para não ficar só pensando no problema hoje do dia a dia ali da inversão de uma mão que tem que ser trocada, ou de um ponto de ônibus que está mal colocado, mas também pensar o médio prazo, o longo prazo, para tentar enxergar onde que é possível Hortolândia chegar em termos de mobilidade. Ok? Obrigado, então, gente. Vamos à disposição para isso agora. Boa noite. Boa noite. Para identificar, só pedir para todo mundo falar o nome. Tá, o meu nome é Isabel Moura, tá? E eu quero saber, porque você falou, no caso, a respeito da mobilidade. Inclusive, peço desculpas porque eu cheguei bem atrasada por falta de mobilidade, né? Eu não tenho transporte e não existe como um cadeirante pegar transporte urbano numa cidade e se deslocar. Não existe essa possibilidade. E se eu viesse pelas ruas, uma boa parte delas também não tem calçadas. Então, na realidade, quando eu falo assim, eu não estou dizendo nem da mobilidade que tem, eu digo da mobilidade que não tem. Então, eu te pergunto, em todo esse processo, que eu acho importantíssimo, inclusive, parabéns para o secretário, por ter se preocupado e estar trazendo essa possibilidade de mudança para a cidade. No entanto, às vezes eu brinco que eu gostaria de um desafio, que qualquer pessoa que não é cadeirante, porque eu também não era, tá? Hoje eu entendo o outro lado, faz muito pouco tempo que eu sou cadeirante. Como é desafiador você ou ser o cadeirante ou conduzir um cadeirante, né, dentro da cidade hoje. Não tem calçadas. Eu digo assim, não é que não tem poucas. As calçadas, elas não estão totalmente inapropriadas. E, por incrível que pareça, algumas medidas pequenas, até na limpeza urbana, onde o próprio morador fosse convidado a cuidar, a zelar, a não colocar o material de construção, aquela árvore ser realmente adequada ao espaço, ele daria uma mobilidade maior para qualquer pessoa, não é para cadeirante, não. Eu estou falando assim, a título de mobilidade para qualquer indivíduo, qualquer munícipe dentro de Hortolândia. Agora, eu pergunto aí, como é que vai ser visto essa parte para as pessoas que têm, além, né, de tudo, uma dificuldade que gera um transtorno e uma dificuldade bem maior com relação à mobilidade. Boa noite, eu sou Laírton, sou do Jardim Amanda, estamos aqui com o pessoal lá do Jardim Amanda, da Associação de Moradores. Na verdade, assim, eu fiz uma lista aqui, acho que, não sei qual é o tempo, meia hora, tá bom para exposição? Olha, gente, eu concordo plenamente com a Isabel, né, e nós tínhamos feito umas anotações aqui. Nós temos um problema muito sério com questão de mobilidade na questão das calçadas, porque aqui em Hortolândia é um horror, né? Qualquer lugar que você anda, as calçadas
fora as rampas que tem, né? O pessoal tem calçada que o pessoal botou os banquinhos. Você passa no Amanda, tem lanchonete que botou as cadeiras no meio da outra. Dia reclamei até com uma senhora, pedi para ela, desloque um pouco as cadeiras mesmo, né? A calçada, né? Infelizmente, as pessoas parecem que aqui todo mundo pode fazer de qualquer forma, da forma que bem entender. Então, acho que isso também é cultural, isso, né? As pessoas, como nós somos uma cidade que o pessoal acha que a gente era uma cidade, ou seja, era um bairro periférico de Campinas, de Sumaré, me parece que essa manteve ainda e avançou bastante, e isso é verdade, nós temos que reconhecer isso, mas temos que avançar muito mais. Nos preocupa, nós temos algumas preocupações que nós anotamos aqui. Por exemplo, nós temos que pensar, o acesso hoje para nós do Amanda, né, a ponte da Bandeirante está saturado, né? Ali a gente não consegue. Como é que você tem uma avenida, chega em cima de uma ponte, funila, só passa um carro? Então, acho que tem que pensar de que forma. O bairro lá tem mais de 60 mil habitantes. Se considerar que as pessoas precisam vir para a cidade, é a única saída, tem essa dificuldade. A passarela, por exemplo, vamos considerar o pessoal da região do Grota Azul, daquela região que tem crescido muito, né? Tem uma dificuldade muito grande das pessoas se deslocarem. Também, não só, estou pensando agora no pedestre, ali que vem do bairro, do outro lado, da 101, que tem que passar para o Amanda. Quando fizeram a entrada, a duplicação da rodovia, quer dizer, a entrada no Amanda ali ficou um horror na Avenida Santana, né? Ali, mesmo com a reestruturação feita no último período aí, pela prefeitura, mesmo assim, ou seja, tu imagina que quem está vindo de Campinas e entra no Amanda é um perigo ali. Aquela entrada ali ficou muito ruim, muito mesmo, sabe? Perigosa se um carro quer tanto a entrada no bairro quanto a saída, né? E se tem um carro, às vezes para um caminhão, ele estaciona um caminhão ou um carro, qualquer outro carro mais específico, um caminhão, fica difícil ali quem tem acesso para ir para Montemor ou para Campinas. Então, esse trecho ali precisa urgentemente, eu acho que tem que pensar. Isso não é nem a longo prazo, isso é a médio prazo, mas também já pensando que futuramente nós temos que pensar, como o senhor disse, mais para frente, né? Tem aqui as calçadas. Outra coisa, a marginal, né? Você imagina que nós temos, para entrar no Amanda, você entra ali na Avenida Santana, ou você entra lá antes de Montemor, vamos falar ali que todo mundo conhece, no Fazendinha, ali, bem lembrado aqui, Zé Medeiros, no Fazendinha. E aí nós ficamos nos perguntando o seguinte: o Jardim Amanda, nós não temos entrada para o bairro. Na verdade, o acesso, esse acesso lá do Fazendinha é o acesso para Sumaré. Então, ou seja, tem um acesso da rodovia para Sumaré, que, consequentemente, você pode, através dele, entrar no Amanda. Ou o acesso daqui da Avenida Santana, que você acessa para quem vem para Hortolândia ou vai para a Anhanguera. Então, o acesso para o bairro são esses dois, que é o que nós temos acesso do bairro, né? Isso, pela SP-101, né? São esses dois acessos que nós temos, tá? Outra coisa, bom, pensando nos carros, já falei das calçadas, agora a ciclovia. Eu acho muito importante que nós precisamos pensar em ciclovia. Não adianta a gente também imaginar, temos que pensar, incentivar, mas se não tem espaço para a ciclovia, você não pensa. Eu acho que, se a gente considerar que do Amanda para cá tem possibilidade das pessoas usarem, tem muita gente que usa bicicleta, eu acho que pensar uma ciclovia, né, que dê acesso aqui para a cidade. Acesso também, aí nós vamos voltar aqui para o outro lado. Quer dizer, não é possível que nós vamos esperar durante não sei mais quanto tempo, ou a gente fica parado aqui na linha do trem do Vila Real, né? Porque ali para a cidade, trava quem vem do Amanda,
Se o trem passa ali na parte da manhã, para, ou seja, dependendo do movimento de veículos, fica parado aqui entre o terminal e a Chico Mendes ali. A gente fica parado ali 10, 15, 20 minutos. Então, é um horror aí, isso ali também. Então, acho que isso aí tem que ter uma tratativa mais urgente ali também. O acesso a Anhanguera, ali pela Ronda, né? Eu acho que ali, muita gente que vai para a Unicamp, ou que tem aquele acesso ali também, eu acho que ali tem que pensar com mais carinho. Outra coisa... Sim, olha, eu não botei aqui na minha lista, aqui, mas a Estrada da Granja, né? Eu acho que ali me parece que com a conclusão ali do viaduto, é isso, da ponte, está, me parece que vai também ali, me parece que tem... Né? Outra coisa, assim, bom, embora o senhor tenha citado aqui que nós não devemos pensar agora no imediatismo, né? Nós temos que pensar no transporte coletivo, né? Porque, mesmo com a reformulação do transporte coletivo, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu estou falando do Amanda, mas aí pressupõe que em outras regiões da cidade também sofra isso. Nós temos uma dificuldade muito grande lá de transporte no Amanda. Os ônibus, o pessoal do Amanda 1 estão totalmente prejudicados porque o ônibus sai do Amanda 2, que vai para Campinas, quando ele chega no Amanda 1 está totalmente lotado. Né? Os ônibus que circulam na cidade não têm cumprido os horários. Né? Então, nós temos que pensar, temos que ter alternativa, até mesmo para que as pessoas diminuam aí o uso dos veículos, possam usar o transporte coletivo. Tá? E aí, só lembrando aqui, ó, cadê o vereador? Nós estamos aqui, o vereador John Leno, na Câmara Municipal, e eu estava comentando aqui com o seu Nelson e com a Leonice, nós entramos na Câmara Municipal, a Câmara aqui pensou só nos carros. Né? Se o pedestre, se a gente tiver que deixar o carro no estacionamento, ou você vem matando a grama por cima da grama, ou corre o risco do cidadão te atropelar. Se você deixa o teu carro lá em cima, do lado de fora, ou você passa também para... Às vezes você fala assim, não vou pisar na grama. Tu é obrigado a passar em cima da grama porque não tem calçada ali. É um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que pensar... Isso, e aí o transporte público para cá. Eu acho que era só isso. Aí o meu tempo já está esgotando. Obrigado, boa noite. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer as perguntas que foram feitas. Vou ser bem breve e também vou deixar uma pergunta. Eu iria até colocar essa situação das calçadas que a Isabel falou. Infelizmente, o problema das calçadas em vias locais não é só do município de Hortolândia, são de todos os municípios. Por quê? Porque a responsabilidade do município fica da via pública e das calçadas ficam para os proprietários. Aí o que acontece? A maioria dos proprietários não constrói as calçadas de acordo com as normas. Nosso município está investindo bastante em construção de calçada. Tanto aqui nesse programa de Hortolândia Mais Bonita, nós vamos fazer calçadas desde a MS até o antigo Banco do Brasil, até o Banco do Brasil ali na Praça da Neuza. Também todos os bairros que estão faltando pavimentação, nós estamos vindo com pavimentação e calçamento. E esse calçamento ele vai ser executado já de acordo com todas as normas. Só que o poder público sozinho não tem condições de fazer todas essas calçadas. Então, precisa da conscientização de toda a população, que eu acho que tem que estar previsto no plano. Porque nós temos que conseguir regulamentar uma lei municipal e fazer que a população se conscientize e realize essas calçadas de acordo com a norma, porque realmente é intransitável. É intransitável. Não tem condições de andar nas calçadas, a maioria das pessoas anda até na rua, em alguns casos, porque não tem condições de você transitar na calçada. Depois, eles que têm experiência em outros municípios vão poder falar. Eu gostei muito das suas colocações, porque e fico contente que a maioria delas nós já temos projeto. Inclusive, da entrada do Amanda, o Getúlio e eu, nós estivemos ali no Gauchão, ali, porque existe uma previsão, muito rápido eu vou passar essa informação, acho que é importante, previsão do fechamento ali pela rodovia, pela concessionária,
Então, nós estamos prevendo ali uma marginal, que tem aquele loteamento industrial e misto que vai ser executado do lado do Amanda. Então, entraria ali pelo São Bento, uma marginal, abriria 3 vias, melhorando com 2 vias de entrada do Amanda, tem até uma chácara ali, murada ali, esqueci o nome do proprietário, do supermercado Galáxio, que a gente aumentaria a via para melhorar a entrada da Santana. Nós já temos esse estudo pronto, praticamente aprovado pela concessionária. Estamos conversando com os proprietários, porque eles precisam ceder um pedaço de área. Porque assim, o município não tem condições de ir lá fazer o pavimento, desapropriar, fazer tudo. Então, nós estamos fazendo essa parceria, já fizemos, esse projeto está na mão do nosso prefeito, o prefeito vai lá, na próxima reunião, conversar pessoalmente com eles. Então, tem essa situação. Referente ao viaduto São Francisco, o prefeito já esteve várias vezes na LL, porque é uma passagem de nível perigosíssima, chega a passar ali 2.000 carros uma hora, em horário de pico. E ali nós já estamos com o projeto executivo pronto, e temos ali já uma visita com o ministro do Transportes para exigir solicitando que o DENIT nos dê esse recurso. É uma obra que vai chegar perto de 40 milhões de reais. O município não consegue bancar isso sozinho. Então, o que nós fazemos em Hortolândia? Fazemos os projetos e vamos em Brasília passar o chapéu. Também estamos fazendo o seguinte, a LL, se ela for duplicar a linha, ela vai ser obrigada a construir esse viaduto. Então, é trabalhoso. Mas aqui, eu estou justificando, mas é importante essas informações, vocês saberem que existe esse projeto, existe essa luta por parte do poder público, por parte também do legislativo, que também nos cobram muito, para que a gente execute esses projetos. Questão do transporte, nós vamos ter, realmente, nós estamos construindo, querendo melhorar o transporte municipal, porque o transporte metropolitano, que é responsabilidade da MTU. O que nós podemos fazer? É importante chegar às reclamações no departamento. Quando chega da MTU, nós vamos oficializar a MTU. Então, por exemplo, eu podia até pensar aqui, como uma proposta de trabalho, na próxima audiência pública, convidar o presidente da MTU para estar aqui. Eu acho que, porque ele usa muito o nosso solo para trabalhar aqui, para fazer o transporte municipal e o intermunicipal. E, quanto à questão dos horários, como eu disse aqui no começo, nós temos um GPS em cada ônibus. Por isso que é importante que a reclamação chegue. A reclamação tem que chegar lá no departamento. Do urbano. Não, mas do metropolitano também. É importante que chegue do urbano e do metropolitano. O urbano, nós temos ferramentas para fiscalizar. Né? Porque nós temos um contrato de concessão, nós podemos fiscalizar. E no metropolitano, nós podemos, junto com a população, exigir melhorias do governo do Estado, no caso da MTU. Então, é importante que isso chegue ao departamento responsável. Então, eu gostaria de deixar uma proposta de trabalho, que seria convidar a MTU para a próxima audiência pública. Uma segunda, como vocês estão trabalhando nos outros municípios com essa questão das calçadas locais. Nós já chegamos a trabalhar ali uma legislação municipal para mudar todas as calçadas em um período. Mas é uma lei, como vou dizer, ela é uma lei polêmica, porque as pessoas teriam custos para modificar aquilo que já existe. Então, principalmente nesse momento, seria um momento difícil de fazer as pessoas terem esse custo. Mas eu acho que tem que se pensar, nós estamos pensando aqui em futuro, tem que pensar. Precisa ter essa discussão com a sociedade. Eu acho que isso nós temos que fazer. Então, isso é uma segunda. Uma terceira, que nós já estamos fazendo um estudo, acho que o Sidney passou para a empresa, que, embora algumas pessoas falam que não tem a viabilidade, nós gostaríamos de tentar implantar o BRT dentro do município. Nós estamos tentando fazer um estudo de viabilidade econômica. Eu sei que o correto seria que fosse o próprio corredor metropolitano, onde teríamos mais passageiros, mas nós pensamos, de alguma forma, em criar um transporte mais rápido, que cruze a cidade. Nós chegamos até a desenhar ali no planejamento como um X, cruzando Hortolândia, para que esse transporte nosso passasse pelo corredor e conseguisse... Mas isso foi um sonho, um estudo sem
ter ainda as condições técnicas todas. Então, quero deixar isso como discussão aqui para a sociedade. Tá bom? E depois, se eu puder esclarecer mais alguma coisa, eu fico aqui à vontade. Só até de responder, que às vezes eu respondo isso aqui e depois a gente volta aqui para falar. Então, assim, primeiro, você viu lá pela própria diretriz lá do governo federal, os princípios, o número 1 é acessibilidade universal, e nas diretrizes o 2 é priorização dos modos não motorizados. Então, isso é uma coisa que tem que fazer. E isso passa obrigatoriamente pelas calçadas. Então, calçada é uma coisa que é uma preocupação grande. Existem várias alternativas em desenvolvimento no Brasil, todas polêmicas, como o secretário Ronaldo estava falando. Por exemplo, tem cidade que já pensa, já começou, abriu discussão em termos de você criar cooperativas ou coisas, ou empresas privadas, de alguma forma, que você cadastraria, ela construiria as calçadas onde não tem, adequaria as calçadas onde elas não são adequadas e incluiria no IPTU alguma coisa como uma contribuição de melhoria, que é compulsória, quer dizer, a pessoa tem que contribuir, pagar aquilo, e aí pagaria essa própria empresa que estaria construindo isso para adequar. Isso é uma alternativa. E aí tem outras, e certamente o nosso plano vai estabelecer propostas e alternativas, depois nós vamos discutir das alternativas, o que seria o viável para poder trabalhar. A gente lembrar que na cidade, né, tem locais onde não tem calçada nenhuma, né, que é problemas, porque pelo tipo de pessoa que mora, pelo tipo de loteamento, outros até não, tem loteamentos até de nível que não tem calçada. Tem um outro problema, que são as calçadas que são feitas a bel prazer do proprietário, então colocam rampas, colocam coisas que até não é tanto o caso aqui, pelo tipo de topografia da cidade, até não é tão grave. Eu estou fazendo o plano de mobilidade de Ouro Preto. Ouro Preto é a cidade histórica de Minas, né, de 1600. Lá a maioria das ruas não tem calçada nenhuma, as ruas são estreitas, a inclinação é assim. Onde tem calçada, na maioria das calçadas, as pessoas usam a calçada com escada para chegar na casa, onde não conseguem nem entrar dentro de casa. Então, aqui até a solução de calçada, eu diria que é mais factível no plano, a gente com certeza vão estar trabalhando. A questão do sistema viário, a ideia é essa mesmo, é trabalhar essas coisas. Nós temos de pensar qual é o sistema que vai ter daqui a 10 anos, 20 anos, e no médio prazo também, ações nós vamos propor de toda coisa. Então, pensar tudo isso sem dúvida nenhuma, e no transporte coletivo também. No transporte coletivo, eventualmente, isso faz parte do trabalho, nós vamos pensar em diretriz um pouco, não vai fazer o projeto, né? Um plano, são ideias, e apontar, mas, por exemplo, talvez se o BRT não for viável construir um BRT X, mas tratar o sistema viário, onde passa o transporte coletivo com prioridade, né, com faixa exclusiva, né, ou sistemas, por exemplo, hoje que estão sendo adotados, que é o que chama BRS. BRS é um BRT, vamos dizer assim, simplificado, onde você tem um equipamento, um radar mesmo, que detecta exatamente, tem um carro invadindo aqui, essa faixa aqui, ele vai ser autuado porque ele está invadindo. Então, a faixa é prioridade. Este BRT, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele é amplamente utilizado, você põe em dois locais próximos. Ele vê, se a pessoa entrou na faixa porque ela foi acessar a sua casa ou acessar uma rua direita, ele tem que acessar também, porque tem lugar que não tem jeito, ele tem que entrar. Agora, se ele passou no segundo também, ou seja, ele não acessou nada, ele é autuado naquilo. Então, tem alternativas que talvez não caiba, não estou nem falando que não cabe aqui. Eventualmente, esse estudo vai fazer que, às vezes, não cabe um BRT ainda, só vai caber daqui a 20 anos, mas você pode fazer uma etapa inicial, que é criar uma via exclusiva para o ônibus trafegar com prioridade, com garantia disso. E a questão do metropolitano, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar incluindo aqui. E mesmo que a gente não possa agir no metropolitano, mas vai estabelecer propostas e planos, diretrizes, para pegar esses planos e julgar no plano diretor metropolitano, que deve ter um plano de mobilidade metropolitano, que também vai ter que ser construído, também é obrigatório de ser construído, levar para a MTU, colocar como cobrança para a MTU, para apresentar isso. E no caso da acessibilidade no transporte coletivo, essa é uma coisa extremamente polêmica, né? A lei
que foi criada era obrigando que os ônibus todos fossem acessíveis não para o cadeirante só, mas acessíveis para a população inteira, porque não adianta também só fazer um ônibus acessível para o cadeirante, que acaba, é igual hoje, que virou por uma partezinha minúscula que puseram, não foi nem na lei, a lei garante, mas na norma técnica criada pela BNT, colocou lá um subitem lá, que inclusive é engraçado, que é igual a piada que a gente vê, que é em letra minúscula mesmo, que ele está na BNT lá, como um adendo, que fala que caso na cidade não possa ter um ônibus de piso rebaixado, que é o piso baixo, que é aquele que todo aeroporto tem, que você tem acessibilidade em nível, pode-se usar elevador. O problema é que o elevador ele resolve, entre aspas, um problema, mas exclusivamente para o cadeirante, e nenhuma pessoa pode usar o elevador. É proibido, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma dificuldade, que tem que usar uma muleta, que tem que usar outra coisa, ou um idoso, a população está envelhecendo, ele é proibido de usar essas questões. Então, ele não pode usar o elevador, então não pode ser. Então, temos de reforçar a lei. Agora, isso é uma questão nacional que, com certeza, dentro dos próximos 10, 20 anos, vai estar resolvendo. Isso é uma discussão nacional hoje, está sendo feita, e a gente vai pôr essas diretrizes aqui também. Tá? A ideia é um pouco por aí mesmo. Quem está inscrito? Você quer falar? Depois o Enoch ali atrás, tá? E o John Lennon em sequência. Boa noite a todos. Meu nome é Johnny. Estou aqui hoje também representando a CADEF e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Algum tempo atrás, no Conselho da Juventude, nós entramos lá num debate sobre vias expressas, né? Principalmente em defesa da pessoa com deficiência. Seria bom incluir nesses planos, que seja, né, de imediato ou futuramente, por exemplo, na Lagoa do Amanda, o pessoal faz uma caminhada ali, tal, tem muita criança, muitas senhoras, e é uma via rápida, acaba sendo uma via rápida. Não era para ser, mas acaba sendo. E o que acontece ali? Eu já presenciei, pessoal, mas assim, bom que foi assim, à tarde, né? Foi à noite, que não tinha movimento. Presenciei o pessoal perdendo a direção, invadindo a calçada e saindo do outro lado. Então, nessa Conferência da Juventude, o que a gente entrou num acordo lá? Que fosse criada barreiras, grade de proteção nas vias expressas, né? Em todas as vias expressas na cidade, que ali, no caso, seria uma. Essa barreira, essa proteção, não seria somente para a pessoa com deficiência, seria também para outras pessoas que estivessem passando ali no momento. Porque se você está numa pista, no SP-101, por exemplo, tem o guarda-reio. Se a pessoa perde a direção, tem uma proteção para ela não invadir a outra pista. Então, essa ideia foi dita no Conselho da Juventude, o primeiro Conselho Municipal da Juventude de Hortolândia, foi passada, foi aprovada, foi passada para o Conselho Regional, e foi aprovado também, e vai para o Conselho Estadual. E aí, defendendo essa bandeira da pessoa com deficiência, né, gostaria também de perguntar ou de incluir isso daí num plano de mobilidade, né, para que possa acontecer. Outra coisa também que é levantada no nosso conselho lá, da pessoa com deficiência, é o quê? São as guias rebaixadas, para o cadeirante poder acessar ali a calçada. E está um pouco difícil, Eu, como morador de Hortolândia há 32 anos, sei que melhorou muito, assim como muitos que estão aqui. Mas, assim, nesse novo plano já ser incluído. Por quê? Porque, assim, para o deficiente é muito difícil. Né? A Isabel, que faz parte do conselho lá junto com a gente, ela até coloca, nossa, eu gostaria que algumas pessoas viessem comigo numa cadeira, fosse até, por exemplo, daqui no Jardim Amanda, porque realmente é muito difícil. Eu não sou deficiente, né, mas eu sofro muito, porque eu vejo, e às vezes assim, a gente, né, até para o carro para poder ajudar, e é uma coisa que pode ser pensada, feita, né, que já era para ser feita, né, com a pessoa com deficiência. As outras questões que foram levantadas aqui, também a gente entra em debate lá, e a gente fica muito feliz, né? O pessoal do Amanda está aqui, foi levantada também essa questão aí, né, da entrada do Amanda, como morador do Jardim Amanda, melhorou muito lá, né, semáforos que foram colocados, né, está mudando ali a entrada ali em frente da Roller, que sempre tinha acidente ali na garagem de ônibus, e a gente sabe que vai vir mais mudança. Então a gente também queria deixar já os parabéns pelo que já está sendo feito e aguardar pelo que vai ser feito também. Muito obrigado.
Primeiro, também quero cumprimentar o Getúlio e o Edinho, que está ali, o Edson, e o Sidney. Eu sou professor de Educação Física, né? Então, eu estou aqui na condição de vereador. E o que a Isabel falou é completamente compreensível. Mas o que eu estava aqui pensando também, que tem que se crescer. Primeiro, parabenizar vocês, parabenizar o prefeito e o Ronaldo, aqui, toda a equipe, que é um grande avanço. Mas que tem que se pensar também de que a cidade não ficar cinzenta, que ela tem que ter arborização, não só calçadas, não só asfalto. Penso que a gente está muito a reboque dos carros. Então, assim, você constrói o Brasil pensando na indústria automotiva, aí não dá para se pensar mais isso. Está se discutindo muito a questão de ferrovia no Brasil, e ela vai ser retomada, com este, com outros governos serão retomadas. Então, se vocês também estão prevendo isso, porque a gente tem uma linha ferroviária aqui no município, de pensar, o próprio governo do Estado, é uma das brigas nossas do mandato, e aqui outros colegas também fazem isso, de que o governo do Estado tem a intenção de fazer aqui um corredor, aproveitando o nosso viário e ferroviário. Então, pensar nesses modais. Outra dificuldade, se eu quero ir de bicicleta, por exemplo, até o shopping, até qualquer parque, com meu sobrinho, com o filho, eu não consigo, porque lá, se eu quero andar a pé, eu não tenho onde colocar minha bicicleta. Então, você tem um bicicletário, um estacionamento para bicicleta. Acho que isso é extremamente importante. E outra coisa que fiquei pensando é, assim, em leis mesmo, que patronizasse calçadas. Não sei se lei de incentivo, porque você ainda continua, ainda que eu concorde contigo, mas ainda os carros as calçadas ainda são feitas muito pensando no automóvel. Então, assim, que pudesse padronizar ela através de incentivo, não sei de que maneira isso no IPTU, mas acho que talvez esse fosse um caminho. E acho que nos próprios prédios também, e a crítica aqui acho que é interessante, de que eles fossem construídos de maneiras inteligentes. E aí, pensando, hoje você tem dificuldade com água, pensando nessa questão, então eu penso que deveria caminhar para isso, mas também reforçando que a gente não deva pensar nessa questão somente do cinzento. Eu estive em Sorocaba, em várias cidades, para discutir cicloviário, e o prefeito lá foi muito interessante, porque ele tocou e o secretariado falou, não, olha, é um problema, o senhor vai colocar isso, vai ter grandes problemas de ser aprovado, o comerciante não vai aceitar, vai reduzir o espaço para carro, e era ano de eleição, ele pode tocar. Foi reeleito. Então, assim, reduziu o espaço para carro, criou uma possibilidade cicloviária, e a cidade é maior do que a nossa. E eu falo que a cidade nossa, nesse Cidinara, tem uma topografia legal, ela não tem muito declive, então é fácil para isso. Então, essas seriam as minhas perguntas, queria parabenizar vocês. Vai levando lá, pode pedir o Sidney que ele leva. Só para comentar uma coisa que eu esqueci aqui. Não só é importante a gente pensar, e quando a gente vai fazer do plano, só o que vai fazer ou o que vai planejar. É fundamental, e no plano vai prever também, como organizar a cidade para fazer com que isso funcione. Porque não adianta também só fazer uma lei obrigando a fazer, se não tiver ninguém para fiscalizar, se não tiver uma estrutura de gestão na prefeitura que consiga controlar, né? Eu nem vi ainda coisa, mas provavelmente deve ter alguma lei na cidade que define o padrão da calçada. O problema é que o cara faz do jeito e ninguém está lá fiscalizando. Então, a ideia do plano é trabalhar também as questões da gestão. Como gerir o dia a dia, como que tem que pensar a estrutura da cidade daqui a 10, 20 anos para gerir o funcionamento daquilo que vai ser criado. Né? Ou seja, tem que ter uma estrutura que vai fiscalizar a construção de calçada, no mínimo não vai deixar fazer novas calçadas assim, já é um começo, para depois ir mudando as que tem, mas não deixar acontecer, né? Ter uma estrutura de fiscalização é fundamental também. Todos, meu nome é Inox, sou da Sociedade de Moradores da Vila Guedes. Tá. E a gente depara aqui com uma questão, principalmente nós da região, lá da Vila Guedes, Santiago, Aline, Conceição, que é um bairro urbanizado, do contrário da questão das calçadas na cidade. O bairro foi urbanizado e foi, dentro da urbanização, conquistado os modelos urbanísticos de calçadas. Mas também deparamos com um problema, fiscalização. Né? Acho que é uma questão muito importante, essa fiscalização da calçada. Uma outra sugestão, que a gente se depara também, os veículos. As ruas estão todas dentro do padrão urbanístico, mas tem muito veículo no meio do sistema viário. Né? Então, o cidadão vai lá, tira um pneu do carro um dia, outro dia ele tira 2 e deixa lá muito tempo, já comete-se acidente. Eu acho que é o momento de nós pensarmos de ter coragem para a gente fiscalizar e atuar também.
né? Tivemos que mudar para melhorar, vamos ter que chegar junto nessas situações. O John Lennon falou muito bem do trem metropolitano. Esse trem ele vem de Jundiaí, vai até Americana. Já existe um projeto executivo, está na questão dos projetos ambientais. É um projeto que temos que adequar a essa proposta. Agora, me pergunta aí o seguinte: vem o trem, nós temos que adequar as linhas, que a nossa região, voltando a falar, ela é coberta por todas. Se você sair, você chega em Americana pela linha da LL. Agora, fiscalizar a LL é uma concessionária. Assim como se fiscaliza a Autoban, por que não se fiscalizar a LL nas entradas dos bairros? Mais um exemplo da nossa região. A LL ela tem lá 3 entradas irregulares. Ela nem deixa a prefeitura tomar uma alternativa, não faz a fiscalização e nem as pinturas horizontais, né? Temos que fiscalizar a concessionária LL nesse sentido. Para concluir, eu acho que a questão do deficiente, né, da acessibilidade, ela tem que ser tratada muito especial, principalmente nas escolas, né? E eu vou dar o exemplo daquele projeto do Ligado, que o governo do Estado tem, onde as pessoas com deficiência de mobilidade, elas têm aquelas peruas que levam da escola para casa os estudantes das escolas estaduais. Acho que é muito importante e a gente agradece aí pela atenção. Essa questão ferroviária, só lembrando que ela é um ponto fundamental que a gente vai ter que estudar e avaliar. Porque, ao mesmo tempo que é muito bom criar a linha de trem, atravessar, ela vai criar uma barreira na cidade, né? Na medida que tiver um trem o tempo todo passando, não vai poder mais ter aquele tanto travessia clandestina, vamos dizer assim, que tem hoje na cidade, que tem várias, né? Principalmente na região mais oeste, ali, né? Na divisa de Campinas. Em Campinas, então, tem um monte de travessia ali que as pessoas mesmo é que abrem. Se tiver um trem passando o tempo todo, com certeza vai ter barreira física mesmo, impedindo. Então tudo tem vantagens e acaba tendo desvantagens também. Então, tem que pensar, não é que desvantagem, tem que transformar a desvantagem numa proposta que seja boa para a cidade, que atenda o que a cidade quer, né? Por isso que o plano é fundamental, de pensar como poderia se implantar essa questão. Queria falar uma coisinha que eu acho que é importante a gente ter, que vou usar a calçada como exemplo, porque ela é recorrente. O que nós estamos propondo, e isso tem embasamento na própria lei da Política Nacional de Mobilidade, é um outro modo de construir cidade, né? As cidades brasileiras, elas foram feitas para determinados setores, para determinados agentes, para determinados segmentos sociais, para determinados modos de transporte. Então, é uma cidade feita para as pessoas que não têm nenhuma restrição de mobilidade, a cidade é feita para as pessoas que têm e usam o carro, a cidade é feita para determinados segmentos sociais, isso claramente, quer dizer, então, um condomínio de luxo ilegal, agora a gente viu em Brasília, a primeira vez que se fez alguma coisa, um condomínio popular ilegal da lei, né? Então, o que essa lei coloca, e ela está lá no princípio, é como a gente constrói uma cidade para todos. Se nós passamos quase 500 anos, mas vamos pegar os últimos 50, construindo cidade desse jeito, não é em um ano que a gente vai mudar tudo. Mas esse é o momento de começar a inverter. Criaram-se condições para a gente inverter. E aí a gente faz de várias maneiras. Então, eu queria pegar o caso das calçadas. Primeira coisa, ter parâmetro. Se a gente não sabe aonde quer chegar, não adianta nada falar que vai fazer. Então, tem que ter um parâmetro com largura de calçada, tem que ter um parâmetro para dizer onde é que vai estar o poste, onde é que vai estar a sinalização vertical, onde é que vai ter arborização, que tipo de arborização. Em áreas onde tem bares, por exemplo, se pode e como pode, em horários específicos utilizarem. A cidade de Madrid, na Espanha, por exemplo, faz isso. No verão, em alguns momentos, você pode usar para botar banquinho ou mesinha, mas tem uma área determinada, uma hora determinada e um momento determinado. E para isso tem que ter calçada larga. Essa é a primeira questão, né? Segundo, como é que a gente vai pegar os grandes empreendimentos e adequá-los nessa situação?
E aí vocês têm uma minuta de lei de polos geradores de tráfego, feito, se não me engano, cadê a Claudete? 2012 ou 2013, que está dizendo, olha, empreendimento grande, vou olhar de uma maneira mais carinhosa. Olhar de uma maneira mais carinhosa é o seguinte, para você entrar na cidade, é bom que você venha, é bom que você gere emprego, mas determinados impactos que você causa, você vai ter que resolver. 2, você vai ter que se alinhar, principalmente a questão de calçada, ponto de parada, vai ter que se adequar a um parâmetro, que é esse que eu vou estar fazendo, para instalar teu empreendimento. Os parâmetros, o plano dá. O plano não chega no projeto, mas o parâmetro, o plano dá. A questão dos polos geradores, você já tem. E o terceiro item, que eu acho que é fundamental, é começar a criar o exemplo. E aí, Hortolândia já está fazendo. O projeto que recentemente foi feito no centro, ele tem uma capacidade de replicar, ele tem uma capacidade de criar um conceito, olha, fazer uma cidade bacana não é fazer cidade para o carro, é ampliar a calçada, isso está no discurso, está muito forte isso aqui. Então, acho que a gente começa a mudar. E aí, eu sempre falo que o objetivo é um horizonte. Quando a gente chega nele, ele fica mais longe. Mas a gente começa, nesse momento, a mudar a cidade. Eu acho que é esse pacto que a gente gostaria de fazer com vocês. Vamos construir uma cidade diferente? Como o secretário falou, a Hortolândia saiu na frente. São poucos municípios fazendo isso. Hortolândia não está só na frente nisso. Ela está na frente já nas execuções feitas recentemente. Então, vamos começar a construir uma cidade diferente? Uma cidade para todos, como fala a lei? As pessoas com ou não restrição de mobilidade? Eu sempre falo, eu dou exemplo da rampa, né? As pessoas, quando começou a fazer a rampa, foi uma evolução. Mas aí faz a rampa num cantinho e o resto da faixa de pedestre fica para as pessoas, vou botar todas as aspas, normais. Não, todas as pessoas são normais e a cidade tem que ser para todos. Então, se é para ter uma rampa, ela tem que estar inteira na faixa de pedestre. Ou, em alguns casos, não rebaixa, sobe, faz a travessia elevada. Aí tem questões técnicas quando vai usar A ou B. Mas esse conceito de fazer para todos é um conceito que a gente tem que aprender como país. Estamos aprendendo, mas ainda estamos um pouquinho longe. O modo cicloviário, né? Estamos num debate em algumas cidades fazendo. Temos que assumir. Porque mesmo sem local para essas pessoas andarem, tem gente que anda. E é um meio super bacana da gente desenvolver. É acessível, é barato, não polui, e em alguns tipos de... Agora, não é só fazer a ciclovia, a ciclofaixa e a via ciclável. O senhor colocou. Tem que dar condição também dele parar essa bicicleta. Dependendo do empreendimento, tem que dar condição para a pessoa pegar e tomar banho, senão ela também não vai de bicicleta. Então, eu acho que são essas questões. Mas o que tem que ficar é que nós estamos no momento de construir uma cidade diferente. E esse é o pacto que a gente quer fazer com vocês. Se a gente conseguir fazer isso, a gente dá um start, e aí a gente vai mudando, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. Sou Antônio Bastos, um vereador aqui, e quero parabenizar a Prefeitura de Hortolândia, né, através da Secretaria de Obras, Ronaldo, e a equipe que está começando a desenvolver esse trabalho. Nós sabemos que todos nós, né, quando vamos dirigir um carro, nós entramos numa autoescola para aprender, não é? Isso é uma regra em todo o nosso país, né? Entramos numa escola para aprender, e a gente vai vendo o inchaço de carro nas ruas. E eu vejo também que nós precisamos, como pedestre também, começar a aprender também, todos nós, né, porque a gente, às vezes, não anda nas ruas de a pé, de pedestre. Então, e ainda bem, né, que todo esse projeto é 10, 20 anos, porque nós sabemos que a cidade precisa pensar longe, porque tem muitas coisas para serem feitas, né, e coisas como o senhor disse, né, coisas imediatas e coisas também a longo prazo, né, porque não dá para se mudar da noite para o dia. E muitas coisas, né, já estão sendo feitas, né, pelos nossos gestores aqui, já estão sendo feitas. Já tem projetos que já atendem algumas necessidades de andar de bicicleta, projetos que já estão iniciados, como ela disse. Mas eu vou deixar uma sugestão. Nós sabemos que não dá para mudar, né, todas as calçadas da nossa cidade assim rapidamente.
a Casa aqui de Leis, né, tem debatido sobre isso, da necessidade de padronização de calçadas na nossa cidade, é claro que nós temos que entender que a cidade foi feita por pessoas, abrir o loteamento aqui, abrir outro ali, e na medida que as pessoas podiam, cada um ia se adequando, fazendo a sua calçada, mesmo porque ninguém tinha uma orientação técnica para se construir o seu imóvel na maneira, a gente não sabia de padronização, né? Assim, ninguém sabia. E é claro, agora nós temos que correr atrás disso tudo. E eu vou deixar uma sugestão para todos os nossos gestores, assim, não vai dar para nós fazer a cidade toda de uma vez, mas a sugestão é essa. Eu pensei assim, tem um bairro, vamos discutir com a sociedade de um bairro a possibilidade de colocar para eles o benefício que vai trazer fazendo uma padronização de calçada, porque o custo, de um jeito ou de outro, o morador vai ter custo naquela calçada, que com 5, 10 anos aquele concreto vai estourar, ele vai ter que fazer outro. E ele vai gastar do mesmo jeito. Não é que a prefeitura vai precisar, vamos dizer assim, dar aquilo para a pessoa, mas ter uma assessoria técnica, juntar um bairro, vamos dizer o bairro que eu moro, por exemplo, Jardim Adelaide. Vamos mobilizar esse bairro e vamos falar dos benefícios que um plano de calçada vai trazer de melhoria para esse bairro. E vamos fazer esse bairro. Mas vai ter alguém da área técnica que vai nos ajudar para a gente não comprar o cimento, a pedra, a areia e fazer de qualquer jeito e ficar do mesmo jeito. E já fazer tudo padronizado com os acessos que precisa ter para todo mundo andar, para a calçada ser, para a gente poder pensar também na calçada, né? Quem já foi em qualquer lugar do mundo já sabe que em outros lugares do mundo é bem diferente daqui, não dá nem para se comparar ainda, né? Qualquer lugar que você vai no mundo, você vê acesso para todo mundo, para quem anda de bicicleta, para quem anda de a cavalo, para quem anda de a pé, para todo mundo andar, para quem anda de carro, os carros estão rodando na rua a 60 por hora, o povo está andando nas calçadas. Claro, como eu disse, nós não tivemos essa condição no nosso país, na nossa cidade, de fazer dessa maneira, mas, como disse vocês, né, já está na hora, passou da hora de começar, mas vamos começar por um bairro, fazer um plano piloto, e depois as pessoas da nossa cidade vão ver que o Jardim Adelaide, o povo gastou lá R$500, fez a calçada, ficou bonita, as pessoas vão se aderindo, vai vendo que ficou importante, que ficou bonito, a prefeitura não só, vamos dizer assim, só orientou os moradores, nós vamos fazer assim, e com certeza nós vamos ter muito êxito e com a mobilização, com o entendimento de todos, porque vai ser bom para todos. Então, muito obrigado a todos. Você vê que inclusive, você comprar conjuntamente, por exemplo, você pode comprar mais barato, mais gente. Então, né, é possível pensar em várias formas de fazer isso aí. Temos mais alguém? Só pegando um gancho aqui, numa coisa que ninguém falou ainda, mas eu acho que é fundamental, eu gosto de falar, que é a questão de segurança no trânsito também, que é um dos maiores absurdos do Brasil, que eu sempre gosto de falar isso aí, né? Uma banalização da violência que a gente acaba vivendo e convivendo com isso no dia a dia, e passa como se fosse uma coisa normal, natural, né? E que é um absurdo, gente. A quantidade de gente que a gente mata no Brasil, né? Coloca em dificuldades, coloca como deficiente, é gigantesca, né? É uma das principais razões do gasto do SUS hoje, por exemplo, né? E a gente consegue efetivar. E por que eu estou lembrando isso? Porque, igual o secretário Ronaldo tinha falado aqui, a questão é muito cultural, né? A gente precisa, não adianta também a gente, igual eu falei, só pensar em planejamento, obra, fazer, é preciso pensar em fiscalizar, agir, gerir, e é preciso pensar também em educação e cultura, e mudança de paradigma, de cultura, mudança de mentalidades, né? Tudo isso faz parte de um plano. Nós não vamos fazer um plano de obras, nós vamos fazer um plano de mobilidade para pensar a mobilidade, nós temos que pensar em tudo, em mudar a cabeça das pessoas, a cultura, a forma como as pessoas encaram as questões, a educação, a fiscalização e a gestão, e também o planejamento e a obra e o fazer. Tudo é importante no processo. Não, eu passo para ti? Passo sim. Prazer, boa noite. Meu nome é William, eu trabalho na Secretaria de Planejamento Urbano, no setor de aprovação. Bom,
teria algumas propostas a longo prazo, né? Planejamento, né? A gente vê a cidade hoje, o crescimento, né? Tem somente algumas áreas que vai poder, acho que, lotear. Então, o crescimento da cidade vai ser verticalizar. Então, a gente tem que dar uma olhada nas vias, né? Que a gente tem uma lei hoje para verticalizar, para fazer prédios. Então, o foco, acho, também tem que ver... A gente quer fazer ciclovia? Quer. Mas tem que ver com cuidado, porque vai ter verticalização, vai ter uma maior densidade de habitantes, né? Então, não pode ser feito de qualquer maneira, né? Outra maneira é a regionalização. A gente já percebe que Hortolândia, né, é uma cidade que bem regional. Tem a parte do Remanso Campineiro, tem a parte do Rosolém, tem a parte do Amanda. Então, enfatizar as pessoas, né, a viver mais em comunidade naquela região, trabalhar naquela região, usar o transporte da região. Então, essas são as minhas propostas aí. Lá, lembrar que assim, o que nós vamos fazer é exatamente simular como é que vai ser a mobilidade da cidade daqui a 10, 20 anos. Então, a gente tem modelos de geração de trânsito, exatamente vai usar isso. Ó, esse bairro aqui vai adensar. Qual a perspectiva? Vamos estimar o adensamento, ver a quantidade de veículos que existem hoje, multiplicando no futuro, como é que vai crescer, e fazer a situação atual e a situação futura, e aí, a partir daí, que vai ver, exato, ó, em tal bairro vão passar, provavelmente, em vez de 1.000, vai passar 3.000 veículos numa rua aqui. Então, como que vão tratar essa questão, como é que usa? O trabalho é exatamente isso, dar essa capacidade técnica de pensar a proposta em cima de realidades que a gente vai estar estimando. Tá? Bom, eu quero fazer uma pergunta agora para o senhor secretário, porque eu sei que é um desafio muito grande. Se falou muito em educação. Às vezes a gente também culpa o dono do carro, mas às vezes o pedestre também, por uma distração, né? Por uma desatenção, ele acaba que infringindo o quê? Aquele espaço que está destinado para os carros, né? E às vezes tem a calçada. E eu acho que isso é cultural, mas é cultural onde essa parte teria que ser feita uma educação mesmo. E eu acho que não é nem com os mais velhos hoje, porque não é que não vão mudar, mas é um pouco mais complicado, se fazer uma parceria com o pessoal da educação, com as escolas, porque o que acontece? Quando você anda na cidade, você vê que muita gente, quando tem a calçada, anda na rua. E aí a pessoa pergunta assim, mas você não tem medo de andar na rua? Eu tenho medo de andar na rua. Eu ando no meio da rua para as pessoas me verem, porque normalmente onde eu vou, né, eu tenho essa dificuldade da calçada. Mas eu vejo pessoas que andam sem a necessidade também. Então, eu sei, secretário, é muito difícil isso, mas é um trabalho que se poderia começar, inclusive nas escolas, com eu acho que a criança ela tem que conhecer a cidade, saber que a pessoa anda na calçada, o carro anda na rua. Saber o que é a faixa de pedestre, apesar de não serem tantas, né? Mas saber a diferença, porque essa parceria ela pode minimizar muito gastos nesse sentido da saúde, quer dizer, que já envolvemos outro setor. Educação, envolvemos outro setor. Saúde. Então, quando a gente conseguir entender que o teu trabalho envolve vários outros setores, muitos outros não terão tantos problemas, né? Então, eu acho que é uma parceria mesmo, entendeu? Isabel, eu acho que é bem pertinente a sua pergunta. Embora nós já temos um trabalho, a Secretaria de Educação ela já tem um trabalho de trânsito nas escolas, mas eu queria colocar uma coisinha a mais na sua pergunta. Eu estou aqui no município trabalhando já há 22 anos. E uma coisa que nós percebemos é assim, o nosso município, há pouco tempo, foi pavimentado. A maioria das ruas não tinha pavimentação. E o que nós percebemos? Conforme o poder público foi fazendo a pavimentação, ainda existia uma característica daquele município pequeno, onde as crianças brincavam na rua, as pessoas ficam ali no local, o que é muito bom. Só que a partir do momento que você faz essa pavimentação, no outro dia chegam os pedidos das lombadas. Por quê? Porque existe muita imprudência por parte dos motoristas em todo o município, não é uma região específica não, em todos os locais. Qualquer lugar que nós estamos levando
hoje a pavimentação e a drenagem, logo depois chega um monte de requerimento dos vereadores, de indicações, até por pedidos da própria população para fazer a lombada. Aí a nossa equipe técnica faz essa análise, porque tem lugares que a lombada realmente ajuda, mas tem muitos lugares que ela não ajuda, ela pode deixar até mais perigoso o local. Porém, tem mais uma situação que também eu percebo e vejo outras pessoas também me passando. Conforme nós vamos levando esse melhoramento, nós vamos levando uma boa pavimentação, uma boa iluminação pública, um bom parque ali para o local, a própria população começa a criar novos investimentos. Porque quando o poder público faz a parte dele, as pessoas começam também a investir. Então, muitas pessoas vão ali, começam a mexer na fachada, algumas mexem na calçada, como o senhor Antônio, o vereador Antônio Barros, colocou aqui. Achei muito importante, muito boa a sua proposta, tem um projeto piloto, e as pessoas acabam fazendo isso. E, aos poucos, vai criando, vai mudando esse paradigma, vamos dizer assim. Eu vou estar levando essa proposta para a Secretaria de Educação, para ampliar a questão da educação no trânsito, sobre os pedestres. Só que eu acho que o que nós precisamos, de fato, é isso aqui, ó. É criar várias discussões com a população. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sinto, pelo menos na minha experiência que eu tenho aqui nos meus anos, minha humilde experiência que eu tive nesses anos, eu percebo isso, que quando nós temos essa discussão, que é levada isso para os bairros, que é levado isso para a comunidade, que é conversado com as associações, com os comerciantes, a gente começa a criar uma cultura de mudança. Eu acho que precisamos construir isso junto. Não vai ser só o poder público, precisa do poder público junto com a sociedade para construir toda essa mudança. É o meu sentimento, queria também colocar. Eu queria fazer só 2 perguntas. Você tocou, secretário, num assunto que eu acho extremamente importante, todos os demais também, da drenagem, se ela está envolvida, as micros e macrodrenagem, e se por aí também passam as nascentes, sei que é uma outra secretaria, as nascentes aqui do município. E também, eu não sei se você provavelmente vai responder, nosso plano nacional ele é muito curto, né? Ele começou com o governo Lula, acho que em 2004, que não tinha nem Ministério das Cidades, né? Então, assim, essa ação é curta. Eu participei, nós participamos da Conferência de Cidades em Brasília, e como alguém aqui comentou, antigamente você não tinha uma determinação e uma obrigação ao construir um loteamento. Hoje, o loteador vem, ele tem que colocar asfalto, tem que urbanizar, então está bem diferente as coisas. Mas eu queria fazer essa pergunta da drenagem, e a outra, quantas mais audiências nós teremos aqui no município para que nós possamos, então, fazer isso? A drenagem não, tem outro plano, que é outra obrigação, que é o plano de drenagem, de saneamento básico da cidade, né, que inclui toda essa parte ali, que é uma outra obrigação legal, que não faz parte desse, não sei como é que você já está fazendo. Alô, ele está em execução também. O plano de saneamento está sendo executado pela Secretaria de Meio Ambiente, e já tem uns... Ontem, na reunião de secretariado, eles passaram, eu não conheço o plano, não participei, mas ele já tem uns 55%, 60% pronto, porque é junto com o consórcio das bacias do PCJ. Então, é um governo também, é um recurso federal. Quem poderia estar passando bem essas informações seria o Aldo, para vocês. Essa questão do conselho, acho que você lembrou muito bem. Eu fui conselheiro da cidade, eleito na conselhar, representando os órgãos gestores de transporte e trânsito, e essa lei de mobilidade urbana ela é fruto do trabalho do conselho, ela foi parida lá dentro do conselho, que criou, propôs, saiu de lá a proposta, levou para o ministro, do ministro saiu o projeto de lei dessa política nacional de mobilidade urbana, que é fruto exatamente dessa participação popular, né, desenvolvida, né, nos últimos anos aí para ver. E outra coisa que é interessante, uma experiência minha, mas que eu vivi isso, mas praticamente todas as cidades já fizeram, o Geraldo viveu isso em Guarulhos também, pelo que você falou aqui também, que é a mudança da escola, sair do conceito que antes, há 10, 15 anos atrás, o que tinha era as
transitolândias da vida, pelo menos assim chamava em Belo Horizonte. Era uma escola para os meninos, você levava o menino, para ele chegava ali e aprendia a andar de carro. Ele entrava no carro, andava na via, como é que entrava e tal. Hoje mudou completamente o conceito. Hoje você ensina o menino na escola a andar na cidade, a ser pedestre. É isso que o menino é. O menino não dirige, menino de 5, 6 anos, 10 anos, 12 anos, vai dirigir depois. Tem que ensinar ele a ser pedestre, a conviver numa cidade, a pegar um ônibus, a andar, a travessia, faixa pedestre, como é que olha a rua, como é que olha. Essa é a lógica, né? Lá na BHT, a gente criou um programa, um espaço vivencial que tem tudo isso fixo. Não tem carro. O menino aprende, o carro é o inimigo, é o que está lá para agredir ali, não é o que ele vai brincar de carrinho para aprender a ser isso. Eu acho que é uma diretriz importante de deixar também no plano para a gente encaminhar para a Secretaria também de Educação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? As audiências aqui, né? Formal, né, exigido no plano, são 2 audiências, a inicial e depois uma do meio para o final para aprovar. Mas a ideia é que a gente tenha audiências específicas, o comum está participando, oficinas de trabalho mesmo, onde seja possível discutir mais ao longo do processo, que aí forma de trabalho mesmo, para estar discutindo essas questões. Vem aqui, Fernando. Bom, meu nome é Fernando e eu queria estar levantando aqui a questão do meio ambiente. Com o aumento do carro, provavelmente vai ter um número de poluentes que vai aumentar também. Se é da parte de vocês também um planejamento para estar compensando esse aumento da poluição. Eu falei, né? A gente vai criar medidas mitigadoras, que você criar um sistema viário, criar uma coisa automóvel, você tem que criar medidas que compensem e mitiguem isso. O objetivo, enquanto estratégia, e que está lá na diretriz lá, é a gente não aumentar a utilização do automóvel. Eu acho que essa é uma meta que a gente tem que buscar atingir. Isso é uma coisa muito difícil e complicada, gente. Então, a gente né, eu tenho dado aula sobre esse assunto, estou numa turma aqui, e comparando, por exemplo, a quantidade de veículos que tem no Brasil com países mais desenvolvidos é muito maior. Nós ainda estamos muito menos. A relação de automóvel para carro no Brasil está na faixa de 0,6 veículos para cada pessoa, ou seja, 2 automóveis, de 1,9 a 2,1, dependendo, a 2,4. No Nordeste chega a 2,8 veículos, pessoas para um veículo, né? E aqui no estado de São Paulo chega a 1,6 pessoas para cada um veículo. Nos Estados Unidos isso chega a 1,1, né? Na Europa 1,3 pessoas para cada veículo. E, com certeza, né, o Brasil vai melhorar, vai crescer mais ainda, e mais pessoas vão ter acesso ao veículo. Isso é uma discussão que eu gosto de fazer sempre. A política de mobilidade não se faz proibindo as pessoas e não deixando as pessoas ter automóvel. Todo mundo tem direito de ter carro, todo mundo tem que ter acesso. Isso é conversa de quem tem carro e não quer que o pobre tenha carro, né? E acha que o problema é porque deixou o pobre ter carro e aí prejudicou ele, que era rico e andava sozinho. Não é por aí, todo mundo tem direito de ter carro, ter acesso. O automóvel dá a gente uma liberdade de fazer determinadas coisas que o transporte público não vai fazer. A discussão não dá para usar esse automóvel em qualquer lugar, em qualquer horário, tem que ter restrições, tem que ter políticas, mas o direito dele usar aquilo para lazer, ter acesso, é outra discussão. Então, em cima disso, essa poluição, teoricamente, aí, né, ela tende a crescer. Nós vamos ter mais automóveis entrando no mercado, com certeza, se o Brasil continuar crescendo. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, né, para se dar. A gente tem que ver mecanismos para controlar isso. E o principal mecanismo é a utilização desse automóvel em locais onde ele não é adequado, onde ele vai gerar poluição, porque ele vai andar na velocidade inadequada, porque ele vai congestionar, porque ele vai andar mais baixo. É isso que a gente tem que pensar e tratar e tentar garantir dentro da mobilidade de Hortolândia, né, metas, tentar trabalhar metas onde a gente mantenha, no mínimo, ou melhore a relação modal, ou seja, a distribuição modal, que é quantas pessoas andam a pé, quantas pessoas andam de bicicleta, quantas pessoas andam de carro, quantas pessoas andam de transporte coletivo, que a gente procure e garanta manter isso aí.
Então, o outro dado também que eu acho interessante, que eu sempre falo isso, é que a gente tem a ilusão de que só melhorar o transporte público, as pessoas vão passar a andar de ônibus, vão andar de carro e vão largar o carro. Se a gente um exemplo que eu discuto e mostro lá, Paris, né, capital da França, tem talvez o melhor sistema de transporte público do mundo. Você andar 300 metros para qualquer lado, em qualquer lugar da cidade. Você chega numa estação de metrô, pega uma estação, vai para qualquer lugar andando 300 metros. Né? Ou seja, é fantástico o sistema de metrô, e lá mais gente anda de carro do que de ônibus, mais do que no Brasil. Aqui a gente anda porque uma parte grande, porque não tem dinheiro para comprar carro, por isso é obrigado, acaba a andar de ônibus. Mas lá mesmo, quando tem opção, você tem mais gente está andando de carro do que de ônibus. Então não é só isso que vai garantir, tanto que eles têm discutido hoje outras questões, que é taxar quem está andando de carro, criar pedágio para quem está andando de carro, né? Aumentar o espaço viário para o transporte público, diminuindo o espaço viário para o transporte privado, ter políticas de estacionamento em determinadas áreas onde o poder público interfere e estabelece. Você não pode criar um estacionamento, mesmo que seja privado, e cobrar R$5 a hora. Você tem que cobrar R$10 ou R$20 a hora. Como? Você taxa, cria um imposto em cima daquilo que obriga a crescer. Para quê? Para você não incentivar ou desincentivar a pessoa a ir de carro para aquela determinada região. Então, essas políticas que a gente vai ter que trabalhar para garantir que o meio ambiente não seja afetado. Como que nós vamos garantir que o carro não vá crescer tanto para usar, ou pelo menos em algumas áreas, né, a gente possa garantir isso. Bom, eu vou passar aqui para a última pergunta e depois a gente finaliza essa audiência pública, lembrando que nós vamos ter mais uma, nós vamos escolher outro local da cidade para fazer, para realizar, tá? E eu tenho algumas sugestões, mas a gente pensa num outro local, para que a gente consiga aí uma grande participação da população, e aí nós vamos conseguir levar mais informações, mais estudos, e a gente precisa ampliar bem essa discussão, tudo bem? Vou passar aqui para o John Leno. Bom, mais uma pergunta só, duas na verdade. A gente tem uma rodovia que passa no meio do nosso município, que é a rodovia SP-101. Essa rodovia hoje está completamente estagnada, com volume grande de carros, não tem para onde alargar. Não sei se dentro dessa construção, ela também, embora ela seja de concessionária privada, se ela vai impactar. Essa é uma outra. Pegando um pouco uma carona do Fernando, eu não sei se é viajar demais, mas pensar em... Porque antigamente você usava blocos, assim, o asfalto era de blocos, tijolos. Se pensa nesse processo de impermeabilização, se um asfalto futuramente... Você não tem... Hoje é muito cinzento isso, pensando de maneira bem ecológica. E a outra, acho que é nesse processo de educação mesmo que o Ronaldo e você também comentou, porque você chegava em Hortolândia, você viu o absurdo da prefeitura ter que abrir um buraco em volta de um terreno para que o morador não jogue entulho, é o cúmulo do absurdo. Então, assim, aqui você tem PEVs, que é um descarte de entulho, e a prefeitura agora teve que abrir buracos na volta dos botas fora, e aí as pessoas começaram a jogar entulho dentro desses buracos ou fora do buraco. Então, é um processo mesmo de educação, de que as pessoas estão habituadas, que a cidade ainda é pequenininha, então tem que mudar muito isso. Só antes de concluir, sim, eu diria que a próxima etapa interessante da gente fazer, voltar a ter uma discussão, depois do diagnóstico, quando a gente teria já um diagnóstico da cidade levantado, com algumas ideias, quais são os problemas, e apresentar isso e discutir em cima disso, né, como próxima proposta. E isso que você está falando está incorporado aqui. Então tá. Referente ao viário, também temos um plano viário. Tá? Eu vi ali, eu achei interessante que municípios acima de 500 mil habitantes, plano de transporte, né? Isso. Nós aqui chegamos a fazer até um estudo, um plano de transporte que precisa ser atualizado. Então, nosso município está andando. Tá? Eu acho que essa questão do pavimento, acho que tem que estudar cada região, mas a gente pode voltar a discutir. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, parabenizar toda a equipe, dizer que os estudos vão continuar e, com certeza, nós vamos sair com diretrizes aí para os próximos 20 anos no nosso município. E como foi dito aqui pelo Gilberto, né, Geraldo, nós vamos mudar a história da nossa cidade, vamos fazer com que a nossa cidade seja o que nós sonhamos. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite.